Olá a todos, meu nome é André Sintra e hoje temos mais um MC Fórum Online para tratarmos de durabilidade de pisos e estruturas industriais. Primeiramente me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é André Sintra, sou gerente técnico da MC Bauchemy Brasil, também sou engenheiro civil formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em patologia das construções e professor convidado de cursos de extensão de engenharia civil. Gostaria primeiramente de apresentar a MC Bauchemy como fabricante de produtos químicos da construção, uma multinacional alemã com mais de 55 anos de experiência aqui no Brasil desde 96 e que se apresenta com muita força no mercado pela questão da sua expertise e a questão de foco em soluções personalizadas para os clientes, nos mais diversos segmentos. Como vocês podem ver, o foco da MC é apresentar expertise e soluções para diversos campos, né, de atuação da engenharia civil. A MC, por exemplo, apresenta soluções como aditivos, soluções de estucamento para a indústria do concreto, diversos tipos de aditivo, né? Soluções específicas de injeção, pisos industriais, revestimentos para infraestrutura e indústria, materiais de reparo, reforço e acabamento, principalmente para o mercado de edificações, e também muito forte no mercado do consumidor, atuando principalmente com rejuntes, argamassas colantes, todas com a qualidade alemã da MC. Bom, hoje vamos tratar especificamente do segmento industrial, né? Principalmente na parte de durabilidade de pisos, pilares e outras estruturas industriais. Os principais temas são tendências da engenharia de manutenção atual, então temos essa apresentação principalmente voltada para os profissionais que devem cuidar aí, da otimização da manutenção civil. Vamos também debater um pouco sobre os principais problemas e manifestações patológicas que podem se apresentar nesses tipos de estrutura, tratando tanto da parte técnica e normativa quanto da parte mais prática, e também sugerir algumas soluções sobre reparo e proteção desses tipos de estrutura especial. Principalmente começando agora com manutenção, vamos tratar rapidamente do conceito, né? Temos manutenção como combinação de todas as ações técnicas, administrativas e supervisão, todas destinadas a manter ou restabelecer um ativo para um estado de desempenho e função requerido, mantendo sua confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados. Temos isso como premissa básica para a engenharia de manutenção. Tendo uma função tão importante, é importante informarmos que geralmente de 4 a 5% do faturamento das empresas está voltado para a verba do setor de manutenção. Entretanto, é comum termos alguns problemas nas indústrias onde é difícil mensurar um tipo de perda devido a algumas paralisações indesejadas, onde setores inteiros podem ficar inoperantes, um setor de produção ou muitas vezes uma doca. O cálculo do período parado pode passar muito mais do que dessa questão do faturamento de 4 a 5%. Uma outra tendência que é importante os profissionais de manutenção estarem atentos é a questão da tendência dos contratos por desempenho. Hoje em dia também são fechados contratos de empreitada global para obras novas, né, de galpões,
ou até mesmo algumas reformas, né? E também contratos considerando o serviço mesmo. E não mais apenas o custo unitário. Existe uma tendência a sempre voltarmos para a engenharia mais adequada, considerando o desempenho. E, obviamente, com isso, contratos mais específicos, com características desejadas, garantias específicas, não há tanto espaço para erros ou subdimensionamentos na hora de se oferecer um serviço para essas indústrias. A premissa de que tempo é dinheiro acaba valendo muito aqui, né? Onde é necessário que o serviço seja feito com bastante confiabilidade. Então nós temos que maquinário e principalmente o ativo local, o ativo civil, então um piso inteiro, a estrutura da indústria também devem ser considerados ativos valiosos para manter as operações das unidades. Continuando essa questão de competitividade, né, do setor de manutenção, é importante e é uma tendência de que a manutenção seja considerada, seja tratada como uma ferramenta de gestão de ativos. Um bom profissional de manutenção, boas práticas de manutenção hoje, elas tendem a otimizar a agenda de paradas, reduzindo e agendando-as com a maior precisão possível e, obviamente, o menor número possível de intervenções. Obviamente, com essa confiabilidade, evitar paradas não previstas, mantendo, por exemplo, a produção e todo o faturamento de acordo com o previsto pelo setor industrial. Uma redução de tempo em qualquer reparo pontual que a própria indústria possa fazer, onde se espera um desempenho específico daquela estrutura ou daquela máquina, se sabe exatamente quando ela vai quebrar ou quando ela deve necessitar uma nova pintura ou uma nova manutenção. Tudo isso deve ser calculado com a maior confiança possível e, obviamente, evitando as paradas e problemas de cálculo, você tem um maior lucro em todas as operações da empresa. Então, manutenção não precisa necessariamente ser apenas um gasto. Ela deve ser tratada, sim, como ferramenta de competitividade, com certeza. É uma tendência atual da engenharia de manutenção que vem se aprimorando para trazer cada vez mais recurso, mais disponibilidade da própria unidade para trazer giro, trazer produtos com confiança. Sendo assim, nós temos uma evolução dos tipos de manutenção, dos tipos de intervenção. Nós temos um exemplo mais usual, né, que seria a manutenção corretiva, onde se espera uma máquina, ou no caso, acaba se deixando que ela de fato opere até o seu esgotamento. No caso, ela pode quebrar, ou um piso pode ficar impossível de ser trafegável, onde existe uma postura predominantemente passiva. Não se tem consciência do potencial do piso ou das suas limitações também. E agora trazendo para uma nova esfera, um pouco mais precisa, nós podemos tratar das manutenções detectivas e preventivas, com isso tudo com o auxílio, né, da questão dos contratos, das garantias, com um bom diálogo, boas práticas junto aos fabricantes, né, dos materiais, dos produtos, das máquinas, e obviamente até a manutenção preventiva, da manutenção preditiva, o qual seria um passo além, onde já se calcula o desempenho para determinado uso e já é possível prever que após tantos anos será necessária esta manutenção, esse novo revestimento ou uma troca de peças. Então passamos de uma postura meramente passiva para predizer a vida útil de um piso ou de uma estrutura ou de uma máquina, predizendo que em tantos anos é necessário esta troca
e tudo isso com certeza gera um aumento de qualidade do serviço, disponibilidade de tempo, disponibilidade de máquina, disponibilidade de infraestrutura para todos trabalharem, confiabilidade nas operações, nos números. Sabemos que após tantos anos o piso ainda estará ok, ou após tantos anos será de fato necessário uma repintura ou uma troca de ferramentas. Obviamente isso também traz benefícios em termos econômicos, com paradas e prejuízos não previstos, e também de segurança do trabalho. Algumas falhas não previstas, certamente por questão de passividade, geram problemas de segurança do trabalho, que também geram passivos trabalhistas. Então, esta é a tendência maior da engenharia de manutenção, da postura ativa de entender melhor o seu produto, entender melhor a sua indústria, de forma a tirar o máximo possível dela, o máximo de operações com maior conhecimento e maior confiança. Um outro gráfico muito conhecido da engenharia civil, no caso, mas que pode se aplicar muito bem a manutenções civis na indústria, é a lei de Sitter, onde se informa que para cada problema ou a cada medida que se aguarda ou se deixa-se de executar uma mudança, a cada etapa que se passa, o custo da sua resolução se multiplica por 5. Então temos que um problema de traço de concreto para um piso, ou muitas vezes a especificação adequada da pintura de uma máquina. Se a mesma não for, o que custaria 1 na sua especificação, pode gerar problemas e vai se tornar muito mais caro se deixarmos para arrumar isto na execução, vai custar ainda mais durante a manutenção preventiva, e ainda mais se nada for feito, deixarmos a máquina quebrar, o piso quebrar, um setor inteiro parado vai custar muito mais caro. Então, a lei de Sitter diz muito sobre isso, onde a cada etapa que se posterga uma solução adequada, bem pensada, se multiplica por 5 o custo da resolução desse problema. Somente concluindo aqui a questão, então, dessa missão importante do setor de manutenção, como ferramenta de competitividade, onde é necessário do profissional um conhecimento dos processos e ferramentas disponíveis. O profissional de manutenção hoje deve ser um profissional multitarefa, ou pelo menos ter noção de todos os processos que ocorrem dentro da unidade fabril. Isso não é fácil, muitas vezes alguns processos podem ficar escondidos ou deixados de lado, e conforme dissemos, manutenções corretivas sempre serão mais caras. É necessário sempre ter conhecimento, quase que onisciência de todos os processos, entender os limites de cada máquina, de cada setor, cada piso. É importante essa postura proativa, a questão sempre de estudo e bloqueios de causa. Hoje mesmo existem ferramentas de engenharia de produção, ferramentas de qualidade, visando otimizar, buscar os problemas numa indústria que já está operando. Então, quando ocorre, o profissional de manutenção, além de ser multitarefa, é importante que ele tenha conhecimento de ferramentas de qualidade para arrumar, chegar na causa raiz e chegar à solução de forma competente. E, obviamente, a questão de disciplina, registrar operações de limpeza, registrar inspeções e manutenções, até para efeitos de manter garantias. Então, não é uma tarefa fácil da manutenção, requer presença, requer disciplina, mas quando bem executada pode gerar uma economia muito grande e evitar imprevistos que podem ser catastróficos para o faturamento de uma empresa ao longo de um ano, por exemplo. Aqui mostramos alguns dos setores ao qual o profissional de manutenção deve estar atento. Aqui fica muito
fácil, muito claro de verificar que existem muitas disciplinas, sejam de pisos, de estruturas, coberturas, maquinários, e a tudo isso é importante que os profissionais estejam conversando, conheçam um pouco dos processos, conversem com os fabricantes, tenham políticas de limpeza, tenham políticas de manutenção, registrem, porque são muitas coisas e as indústrias devem trabalhar, obviamente, no máximo devem trabalhar bem os seus recursos, mas obviamente sem exaurir toda a sua matéria-prima, exaurir suas máquinas. É necessário um conhecimento, por exemplo, do potencial do concreto, se ele terá resistência nos locais onde vão passar empilhadeiras ou ácidos, e entender os limites, se as juntas de dilatação estão bem dimensionadas, se não vão gerar quebras inesperadas, inadequadas em locais com tráfego muito pesado. A questão de drenagem do piso, é importante que tenham algum conhecimento desse projeto. A questão de emendas entre estruturas de aço e concreto é interessante também. A questão de cobertura, principalmente para manter estoque e matéria-prima, é importante que se conheça também boas soluções de vedação, que se entenda todo o potencial da sua cobertura ou quando devem ser feitas manutenções, e obviamente das máquinas. Esse já de uso mais disseminado, porém, como toda máquina ou todo carro ou geradores ou outros tipos, é muito importante a questão do uso consciente do uso, conforme instruções dos fabricantes, e obviamente sempre estar atento a fenômenos de desgaste e corrosão. Então, fica muito clara aqui a necessidade da visão integrada do profissional. Por exemplo, nessa imagem, podemos ver um setor de armazenamento, né, de estoque, onde existem várias situações onde é necessária atenção, como, por exemplo, a cobertura, o piso de concreto e suas juntas, a questão cuidado com vazamentos, uma boa manutenção, boa limpeza dos pisos. É importante que o profissional esteja integrado com todos os outros setores e fique atento para esses tipos de eventuais problemas que possam aparecer e seguir rigorosamente o seu programa de manutenção. Aqui uma outra ferramenta que pode ser importante, obviamente, não só para manutenção, mas para outros setores. Existem ferramentas de qualidade de manutenção que nos ajudam, os profissionais a chegarem na causa raiz e a investigar os problemas e, como ferramenta de competitividade, que a manutenção consiga resolver de forma rápida e eficiente os problemas que possam aparecer numa indústria. O diagrama de Ishikawa é um exemplo, onde, por exemplo, se investigam condições ambientais, condições de medições, questões de treinamento de mão de obra ou de máquina ou equipamento inadequado ou usado em excesso. A própria ferramenta de qualidade também indica a necessidade de uma visão integrada. Mas, obviamente, como essa e outras, existem ferramentas que o profissional deve estar ciente para chegar à causa e resolução de forma eficiente. Aqui temos mais um exemplo, onde é necessário um bom treinamento dos operadores de empilhadeira, é necessário verificar um treinamento para evitar riscos no piso, identificar se esse piso vai ter durabilidade com todos esses pallets em cima, a questão de vazamentos que possam prejudicar essa matéria-prima, este produto acabado. Então, várias disciplinas trabalhando juntas, onde o profissional deve saber os limites de cada sistema e fazer a manutenção e registrar de forma adequada. Aqui mais um exemplo, onde devemos entender os limites de cada piso. Por exemplo, no caso aqui, uma pintura, né, em várias cores, onde sabemos que conforme o tipo de roda de empilhadeira ou o tipo de tráfego, será necessário, após alguns anos, alguma pintura. É necessário predizer e realizar a manutenção de forma adequada,
de forma a manter inclusive a estética também. Além da funcionalidade que tratamos nos últimos slides, a estética também pode ser importante num setor. Então é necessário um bom conhecimento dessa questão de desempenho dos sistemas. Agora, tratando rapidamente sobre a questão de manifestações patológicas, podemos citar para a questão principalmente de durabilidade das estruturas de concreto e de aço em estruturas industriais, podemos citar algumas possíveis causas para as manifestações que aparecem, que geram dores de cabeça. Podemos citar causas mecânicas, como impacto, quedas de materiais, queda de ferramenta num piso, ou por exemplo, abrasão também. Então, impacto em pegadeiras, garfos, todo tipo de impacto que possa gerar quebras em bordas, em rodapés, ou então desgaste de pinturas em pisos. Estes são exemplos de causas mecânicas. Um exemplo de causa física que pode gerar problemas em indústria é a questão de variação de temperatura ou especificação de produtos inadequados para a temperatura. Por exemplo, utilização de produtos. Existem produtos específicos para uso em frigoríficos. A questão da presença de gelo, de ciclos, né, de altas e baixas temperaturas também pode ser muito prejudicial ao concreto. Baixas temperaturas podem prejudicar o aço também, devido à questão de orvalho e formação de umidade. A questão de lixiviação é um fenômeno físico também, da questão de após chuvas e penetração de água, infiltrações, né? Isso pode gerar problemas de pH no concreto, levando embora íons importantes para o concreto, gerando queda de pH e corrosão de armaduras. Isso pode gerar muito problema em estruturas de concreto. E até penetração de sais também, no caso, em ambientes marinhos, a penetração de sais ou até sais fertilizantes também pode gerar muitos problemas em estruturas de concreto e aço, com ambientes quimicamente agressivos. Fisicamente, pela questão de expansão dos sais, e também quimicamente. Alguns exemplos de causas químicas, portanto, a questão de efeitos de carbonatação no concreto, por questões de lixiviação ou propriamente a difusão do CO2 com o tempo no concreto, a questão de difusão de cloretos, principalmente em ambientes marinhos, acaba sendo muito, muito importante e requer muita atenção em estruturas de aço e concreto também, armaduras de aço, e questão de corrosão de ácidos e bases, isso como problema geral, tanto para concreto como aço, existem reações de corrosão, reações de hidrólise, ácidos e bases muito fortes armazenados ou, em caso de respingos, podem gerar muitos problemas. Também existem questões de causa biológica, como, por exemplo, ácidos biogênicos em estações de tratamento de esgoto, a questão de queda de alimentos ou de sangue, no caso de frigoríficos, também gera subprodutos que no futuro irão também gerar reações químicas indesejadas, mas por ação biológica. Alguns exemplos que vamos ilustrar aqui, como questão de causas mecânicas, a questão de quebra por impacto, por abrasão, e principalmente em juntas. Aqui temos também um exemplo de causa física, como a questão de dilatação, obviamente aqui provavelmente existem outros problemas não só de dilatação, mas de previsão correta de abertura de juntas, mas obviamente é um fenômeno físico, onde o excesso de temperatura pode gerar uma dilatação excessiva do piso, não calculada ou não ajustada durante a etapa de execução na obra. Um outro problema comum também, a questão de baixo cobrimento do concreto, pode deixar as armaduras mais próximas e o concreto mais suscetível a fenômenos de carbonatação, gerando a queda de pH e problemas de corrosão em armaduras, reações expansivas. Esse é um exemplo muito comum, tanto em edificações, mas existe também em estruturas industriais.
E aqui um exemplo de vazamentos e principalmente de corrosão devido à impregnação de produtos de ácidos biogênicos, produtos de uma reação química proveniente de origem biológica, bacteriológica, formando produtos quimicamente agressivos ao concreto e formando reações expansivas e posteriormente de corrosão de armaduras também. Uma outra maneira de estudarmos essas manifestações patológicas nas indústrias são através dos tipos, não apenas os tipos de causas, mas por exemplo, onde essas falhas podem ter ocorrido. Temos questões de falha de projeto, de especificação de materiais inadequadas, então podemos dizer também falhas endógenas, quando o projeto já nasce errado. Então, indústrias requerem toda essa atenção multidisciplinar para um projeto adequado. Obviamente, falhas de execução estão presentes em alguns tipos de obra, em alguns casos tornam-se quase inevitáveis. Muitas vezes é sempre necessário um bom treinamento, uma boa especificação, mas falhas de execução podem acontecer, utilização inadequada do produto, falta de treinamento, falta de ferramenta adequada, execução em períodos inadequados, em períodos muito curtos, utilização de produtos inadequados, tudo isso pode passar também pela mão do aplicador. E, obviamente, o produto adequado no local errado, isso também pode acontecer. Um produto o qual deve ser sempre conversado com o fabricante para se entender as suas limitações. Quando utilizado num local diferente do adequado, certamente vai gerar problemas, vai gerar desgaste. Então, o produto também pode ser um possível problema na geração de manifestações patológicas e, obviamente, durante o uso também. O bom desempenho de um piso, o bom desempenho de uma estrutura está também atrelado a boas manutenções de limpeza, boa previsão, bom agendamento, boa execução das manutenções, de acordo com o fabricante, conforme combinado. Mas, por exemplo, o uso inadequado de empilhadeiras, queda constante de materiais, tudo isso também são falhas de uso. Todas elas podem gerar problemas no desempenho de pisos e estruturas. Outro exemplo também que podemos citar é a utilização de ácidos e bases inadequados para a bacia de contenção que foi especificada. Tudo isso, então, podemos entender que em vários locais é possível encontrarmos uma não conformidade ou uma brecha onde pode aparecer um problema que pode gerar problemas inúmeros depois na operação quando a indústria estiver operando. É necessário, portanto, uma sinergia entre o projetista, entre os aplicadores dos produtos, obviamente entre os fabricantes, entendendo as limitações dos produtos e, obviamente, com uma postura adequada de uso desse piso, dessa estrutura, tudo conforme combinado. Aqui temos um exemplo de provável queda abrupta de materiais, ou problemas de aplicação, onde provavelmente esse revestimento está com baixa aderência, então pode ter havido um problema de especificação de material ou eventualmente um problema de aplicação, de execução. Aqui é um exemplo onde várias coisas podem ter ocorrido para gerar esse problema, e também de uso e de limpeza, onde podemos ver muita sujeira acumulada. Aqui um outro exemplo de questões de especificação e manutenção, onde podemos verificar, por exemplo, principalmente nos parafusos, nas ligações entre concreto e aço, é possível identificar um problema de execução ou, muitas vezes, de manutenção mesmo. Locais onde a umidade consegue se manter, com certeza, são pontos frágeis em questão de corrosão de estruturas metálicas,
e também é possível identificar uma agressividade muito forte ao concreto. Então, provavelmente um problema de projeto, de especificação de materiais, no qual o concreto somente não era o suficiente para resistir à atmosfera agressiva. Aqui temos também um exemplo de junta, de dilatação, onde os lábios poliméricos têm a sua vida útil prevista até um certo período. Então, pode ser uma questão de uso, ou muitas vezes uma questão de projeto mesmo, de ficar bem combinados os limites dessa junta, desse lábio polimérico. E também uma outra situação que é importante verificar, são bases de máquina, de equipamento, que apresentam muita vibração, muitas vezes esforços horizontais, onde grautes usuais, por exemplo, podem não ser o suficiente. Então, problemas de produto e problemas de projeto podem ocorrer também. Aqui podemos agora tratar da questão um pouco mais teórica, né? A questão dos conceitos da durabilidade das estruturas industriais. Vamos tratar rapidamente, pincelar um pouco a questão das normas referentes à proteção e tecnologia do concreto e também das estruturas metálicas, que seriam alguns dos principais sistemas da infraestrutura civil em galpões. Um destaque interessante seria tratar da NBR 12655 sobre a questão de dosagem e execução de estruturas de concreto, de projeto de estruturas de concreto 6118 e também a EN 1504, que seria de proteção e reforço de estruturas de concreto. No caso das estruturas metálicas, a norma de projeto, que é a NBR 8800, em conjunto com a ISO 12944 sobre sistemas de pinturas e vernizes adequados a revestimentos, a proteção de estruturas metálicas. Também cabe aqui um pequeno parênteses para tratar da NBR 15575 como marco, principalmente dessa questão de desempenho nas edificações, mas que também é uma postura presente na engenharia de manutenção e nas indústrias, no qual se deve esperar um desempenho adequado, deve-se prever uma rotina de manutenção, deve-se entender que um piso não é eterno, uma estrutura de concreto, em algum momento, ela também vai apresentar carbonatação, se não for feito nada, aquela estrutura de aço vai corroer. É importante essa questão de previsão, de vida útil de referência, vida útil de projeto, se possível, sempre com o projetista envolvido. Então, um pequeno adendo sobre essa questão que já está presente nas edificações e deve estar ainda mais nas indústrias, que são ambientes bem mais agressivos, com usos e solicitações bem mais específicas. Aqui uma pequena tabela informando da NBR 15575 sobre alguns sistemas e o que é esperado deles, né? Por exemplo, em edificações, onde é importante que se entenda que, por exemplo, uma estrutura de concreto, por exemplo, ela deve durar pelo menos 40 anos e devem ser tomadas dentro desses 40 anos, por exemplo, algumas medidas de proteção, seja em projeto, especificando o cobrimento adequado, ou no caso dessa estrutura estar sujeita a esforços muito específicos de tráfego pesado ou de ácidos, vão ser necessárias medidas extras, tudo devidamente projetado, conversado, de acordo com os fabricantes, de forma a chegarmos na vida útil prevista, na vida útil de projeto de 40 anos. Não simplesmente deixar de forma passiva, construir uma estrutura e acharmos que ela de forma mágica vai chegar a 40 anos. Existe todo um estudo, toda uma engenharia por trás e todas as partes envolvidas nos processos de compra, nas licitações, os aplicadores, todos devem estar cientes e bem conversados para chegarmos no desempenho máximo. No caso das estruturas de concreto em específico, é muito importante salientarmos a questão de que estruturas industriais estão com risco de deterioração grande ou elevado.
classe de agressividade 3 ou 4, que são os piores casos, os quais vão requerer um melhor traço de concreto, menor quantidade de água, maior consumo de cimento, todas as medidas, eventualmente até algumas mais, os quais vamos tratar, os quais tratamos aqui, devidamente adequados para durar o máximo. Temos só uma exceção que eu gostaria de salientar, que seria a questão de ataque de ácidos. No caso, temos as normas europeias, o Eurocódigo, no qual são especificadas classes de agressividade ainda mais específicas relacionadas a pHs ainda mais agressivos, porém não passando de um pH mínimo de 3. Então é importante entendermos que traços, a tecnologia do concreto permite o uso de estruturas até certo limite, obviamente boa parte delas com a utilização de um traço, de aditivos, de endurecedores de superfície, porém no caso específico de ácidos e bases muito fortes, serão necessárias proteções extras, medidas adicionais. Temos aqui alguns exemplos de fenômenos de corrosão das estruturas de concreto. Um exemplo aqui é a carbonatação, no qual existe a reação deletéria expansiva das armaduras devido à lixiviação, à perda na verdade, a passagem de água, a penetração de gás carbônico que em contato com a umidade diminuirá o teor de hidróxido de sódio dissolvido, o que vai diminuir o pH, tornando as armaduras mais suscetíveis a fenômenos de expansão e corrosão. No caso dos fenômenos de corrosão por íons cloreto, a estrutura, na verdade, ela se encontra ainda mais suscetível a um fenômeno super perigoso e o qual a estrutura não avisa. Não existe, se torna muito difícil identificar quando a estrutura pode colapsar devido a íons cloreto, devido à perda da sua seção sem reações deletérias expansivas. Então temos aí o contato do oxigênio formando a ferrugem e muitas vezes o contato do íon cloreto formado junto com o ferro. Temos aqui também a questão das reações expansivas do concreto devido ao contato com ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico muitas vezes biogênico. No caso, a formação de etringita se deve à formação de sulfato de cálcio junto com os subprodutos de C3A que são resultantes da hidratação do cimento. Então, temos a formação de etringita expansível, o qual aumentará o nível de fissuração, a penetração de outros gases e, obviamente, vai gerar problemas maiores para as armaduras. Aqui temos algumas soluções, no caso, para otimizar o desempenho nos estudos de dosagem, boas práticas para estruturas de concreto, no qual nós temos, por exemplo, o uso de concretos com FCK 50 MPa, para classes de agressividade 4, por exemplo, ou com o uso de adições de pozolana, escória de alto forno, todas essas tendem a diminuir a absorção de água do concreto e, obviamente, aumentar a sua durabilidade perante carbonatação, perante íons cloreto e, obviamente, existem apenas alguns limites que, conforme mencionado anteriormente, seriam ácidos e bases muito fortes, os quais podem corroer diretamente a nata, o aglomerante cimentício. Aqui temos alguns exemplos onde temos a questão de impacto excessivo, mesmo em concretos com alta resistência à compressão, e a questão de ataques de ácidos, onde se observa que mesmo a dosagem de concreto, a tecnologia de concreto permite a solução de diversas situações, mas algumas específicas demandarão medidas adicionais. Portanto, temos aqui como resumo, no caso de estruturas de concreto, aditivos
Aditivos superplastificantes para reduzir teor de água e adições especiais como sílica ativa, por exemplo, vão reduzir a permeabilidade, aumentar a resistividade, diminuir o potencial de corrosão. Boas práticas de cura ajudam muito a questão de dosagem e execução de estruturas de concreto em indústrias, com certeza. E, obviamente, nos atentarmos a essas demandas especiais, no qual o concreto sozinho pode não resistir a tudo, vai resistir a muita coisa, mas demandas especiais devem ser tratadas de forma especial. Tráfego pesado, impactos, algum acabamento específico necessário, por exemplo, um acabamento antiderrapante e resistência química. No caso das estruturas metálicas, é interessante comentarmos da existência também de classes de agressividade ambiental muito sujeitas, muito relacionadas à presença de sulfatos, cloretos e umidade, os quais facilitam muito as reações de corrosão em estruturas metálicas. Então nós temos, por exemplo, no ambiente industrial, como por exemplo na classe C5I, temos áreas industriais com alta umidade, por exemplo, formação de sereno, formação de orvalho ou próximos à praia, e atmosferas quimicamente agressivas. Um exemplo disso é Cubatão, no qual então é possível ver que a norma, assim como a de concreto, ela também permitirá a identificação das condições externas e permitirá desenvolver ou especificar um sistema adequado para resistir a esse tipo de agressividade ambiental. Aqui temos um exemplo de revestimento de estrutura metálica, o qual foi devidamente lixado, e o sistema exigia um primer anticorrosivo para estruturas metálicas em ambiente agressivo, ambiente marinho, e posterior revestimento com poliuretano, também alifático, devido à necessidade de resistência a raios UV. Temos aqui um novo resumo para a questão de estruturas metálicas. Conforme dissemos, é importante estarmos atentos para a durabilidade de estruturas metálicas, a presença de água, umidade, sulfatos e cloretos. Então, ambientes quimicamente agressivos, com vapores agressivos, cloretos em ambientes marítimos. E, obviamente, a ideia da durabilidade seria o conceito de evitar pilhas eletroquímicas, utilizando revestimentos e também proteções catódicas e isolando metais diferentes. Alumínio e ferro, por exemplo, também podem gerar diferenças de potencial, gerar problemas de corrosão. Estar sempre em cuidado e especificar com cuidado detalhes construtivos, nós também já vimos isso, a questão de parafusos, pequenas dobras, cantoneiras, todos os locais que possam acumular ar, umidade, que sejam de difícil aplicação à pintura. Recomenda-se sempre, por exemplo, em detalhes construtivos de estruturas metálicas, sempre passar uma primeira demão adicional, uma demão extra, em todos esses locais de difícil aplicação, por exemplo, uma pintura anticorrosiva. E a atenção especial deve ser dada aos sistemas de forma a atender à norma, realizar sempre inspeção durante a obra e, obviamente, manutenções detectivas para verificar o desempenho, controlar o consumo, então, de forma que seja atendidas as especificações do fabricante e a especificação de norma, existe um consumo mínimo especificado para atender a tantos anos ou para atender a tal ácido, né? Por exemplo, numa bacia de contenção. E além disso, existem outros requisitos, como o acabamento. Será necessário um consumo específico para que o acabamento aqui seja antiderrapante. Existem vários requisitos que devem ser atendidos durante a execução. Tratando novamente de pisos e estruturas, vamos tratar rapidamente de quais os requisitos e expectativas da unidade e que devem ser levadas em consideração, devem ser estudadas, deve-se trazer
na mesa de forma a identificarmos, a realizar a recomendação mais adequada dos sistemas para proteção, quais os pontos devem ser estudados para chegar na maior durabilidade. Então, por exemplo, em pisos e estruturas é importante verificar o tráfego existente, que tipo de empilhadeira vai passar naquele piso, quais os ataques químicos, quais os vapores, nessa bacia de contenção, qual ácido vai estar presente, se vai ser só um respingo, qual a temperatura, qual a concentração, tudo isso deve ser informado, deve ser estudado. A cor desejada, obviamente, é uma questão estética, mas também envolve desempenho. A questão do acabamento, muitas vezes indústrias alimentícias, por exemplo, ficam com o piso em operações de limpeza e que requerem um piso antiderrapante, ou em áreas externas, estacionamentos também, o acabamento é muito importante, deve ser levado em conta durante o estudo de propostas, estudos de alternativas. Obviamente a durabilidade prevista, as indústrias têm paradas previstas anuais ou a cada 6 meses, tudo isso deve ser levado em conta para especificarmos um consumo de um revestimento ou um revestimento mais nobre, tudo isso deve ser devidamente estudado. E, obviamente, o prazo de execução. Existem os produtos de pega rápida ou de endurecimento rápido que permitirão a execução com maior valor agregado de paradas mais curtas, eventualmente. Alguns produtos específicos podem ser a única alternativa, porque existe só um fim de semana para se executar esses serviços. A seguir, após verificar todos esses requisitos de uma unidade, também indicamos alguns requisitos que os produtos, que os sistemas deverão trazer, alguns benefícios que devem ser estudados de forma a atender os requisitos anteriores. Por exemplo, existem revestimentos permeáveis ao vapor d'água para impedir, por exemplo, em reservatórios, a formação de bolhas, aquele estufamento que pode acontecer em algumas ETs ou até em alguns pisos, por exemplo. É importante que os revestimentos sejam impermeáveis à água, principalmente para evitar ataque por corrosão de íons cloreto. A questão de resistência ao ataque químico, com certeza, é uma das mais importantes para as indústrias. Existem revestimentos específicos para resistir bases específicas ou altas concentrações de ácido. É importante o estudo adequado e que cada produto tenha o seu desempenho devidamente declarado. A questão de compatibilidade térmica também pode ser importante, o uso em áreas externas ou muitas vezes algumas indústrias realizam limpezas com água quente, por exemplo, para eliminar gorduras. É importante que o produto consiga manter seu desempenho mesmo sob altas temperaturas. A questão de aderência, com certeza, podemos citar aqui pinturas em estruturas metálicas ou até revestimentos em concreto, todos devem ter uma aderência adequada para durar o máximo possível. A resistência ao fogo também pode ser importante conforme as necessidades da indústria, a carga de incêndio do local, da unidade. A questão de resistência ao deslizamento pode ser devidamente medida também para ajudar em alguns acabamentos específicos que a indústria pode necessitar. E também o teor de VOC, isso é um fator até de diferencial, principalmente em selos de green buildings, de construções sustentáveis, no qual temos hoje revestimentos com 100% de sólidos ou sem solventes, os que tornam mais amigável a execução durante a obra. Considerando então todos os requisitos da unidade e todas as propriedades que o produto pode e deve apresentar para agregar essa durabilidade para as estruturas e pisos, temos então recomendações da EN 1504, por exemplo, como sistemas de proteção superficial. Algumas sugestões, inclusive dentro do portfólio da MC, para proteção de aço e concreto são a utilização de hidrofugantes, no caso do concreto, impregnantes, primers e
revestimentos, né? Os revestimentos de alto desempenho já muito famosos aí já no mercado. Vamos tratar principalmente agora dos revestimentos de alto desempenho. Temos, por exemplo, o exemplo de uma unidade fabril no qual, devido a altas solicitações mecânicas, foi especificado um revestimento de alto desempenho, base epóxi, com maior durabilidade a impactos e a abrasão. Mostramos aqui alguns exemplos, né, dos revestimentos de alto desempenho. No Brasil, eles vêm sendo utilizados com maior força a partir dos anos 80 e hoje já são totalmente difundidos. Os mais famosos são os revestimentos resinados, né, base epóxi, base poliuretano, inclusive previstos em norma para proteção de estruturas metálicas também. Mas existem revestimentos cimentícios de alto desempenho com boa aderência e alguns sintéticos para utilização em temperaturas negativas, como em frigoríficos, por exemplo. Aqui temos o exemplo do conceito dos hidrofugantes, do revestimento da superfície e do poro, porém sem preenchê-lo, sendo então adequado para proteção de estruturas de concreto durando alguns anos. Um outro sistema um pouco mais adequado, com impregnação parcial, seria a utilização de primers, inclusive sendo uma etapa intermediária para a utilização de scratch coats, que tendem a preencher totalmente esses revestimentos e impedir que vazios de dentro dos poros do concreto tendam a sair, né, depois do revestimento, formando bolhas. O scratch coat torna-se uma etapa muito, muito importante em algumas obras, conforme a porosidade do concreto e a espessura especificada pelo projetista. E, obviamente, o revestimento final. Temos aqui um revestimento autonivelante na imagem, por exemplo, sendo aplicado com desempenadeira e rolo fura-bolhas. Dentro das soluções da MC Bauchemy, temos alguns exemplos como o MC-Dur 1252 e MC-Dur 1322, especificados para alta resistência mecânica, sendo revestimentos epóxis com bom custo-benefício, apresentam um bom rendimento também, conforme o uso, o projetista pode especificar em várias espessuras, conforme a durabilidade, e sendo um produto muito utilizado já no mundo inteiro e também no Brasil, sendo uma solução muito importante, principalmente na questão mecânica. Um outro exemplo numa versão colorida, sendo aplicado aí novamente por questões de tráfego mecânico, maior resistência mecânica necessária. Aqui temos um exemplo de revestimento epóxi com alta resistência mecânica, com alta resistência química, que seria o MC-Dur 1800FF, sendo utilizado em bacias de contenção, canaletas, bases de equipamento, mas principalmente bacias de contenção devido à sua alta resistência, obviamente dentro dos seus limites, tudo deve ser devidamente conversado com o fabricante, mas MC-Dur 1800FF apresenta o maior potencial de resistência para várias gamas de ácidos e bases. Sempre que possível, contate a MC na sua região. Existe sempre a possibilidade de verificarmos os testes existentes ou eventualmente realizar testes no local. MC-Dur 1800FF se torna uma solução muito interessante para revestimento contra ácidos e bases. E temos também uma das soluções mais usadas no Brasil, que seria a utilização de revestimentos base uretano, muito utilizado em frigoríficos, acaba sendo também utilizado em bacias de contenção, mas principalmente em frigoríficos pelo seu desempenho conjunto, apresentando boa resistência térmica, limpezas de água quente, boa resistência química aos ataques químicos em bacias de contenção e biológica também.
em frigoríficos, indústrias alimentícias, essa questão é muito importante. Aqui mais um exemplo de bacia de contenção, utilizando o revestimento base uretano. Todos esses, além de tudo, a MC apresenta várias cores, como por exemplo cinza, verde, bege, vermelho, várias cores podem ser utilizadas, e temos também várias opções de acabamento, o que acaba sendo muito conveniente para vários aplicadores, os quais estão mais acostumados com um tipo de produto e obviamente pode até aumentar a produtividade ou a resistência mecânica conforme a necessidade da obra. Temos aqui um exemplo do MC-Dur 2500 KS, que é a versão autonivelante, aplicada em área administrativa também, apresentando também boa resistência mecânica. Perfeito. Esses eram os assuntos relacionados à durabilidade das indústrias que gostaríamos de abordar hoje. Esperamos que tenham gostado e fiquem à vontade para tratarmos dessas e outras situações. Fiquem à vontade para nos contatarmos através do site mc-bauchemie.com.br, nos contatar pelo Facebook, pelo YouTube. Contem com nossos representantes engenheiros em todo o Brasil. E muito obrigado a todos. Quer me ver aqui, meu? A verdade, André. Senão não serve, cara. Vai ter que... eu fico aí, já gravo essa 1 hora de novo, né? Mas ele não quis encerrar, cara. Dá uma olhada aí. Eita, tá gravando ainda. Não quis encerrar porque você não tá aqui, ó.